Olá, eu vou falar para você um pouco sobre emissão de pareceres e a importância da assessoria ad hoc para a FAPESP. Neste tutorial, nós vamos abordar questões relativas ao processo de avaliação, ao aceite do convite para emissão de parecer, confidencialidade, como elaborar um parecer útil, quais são os critérios que devem ser utilizados para análise e a importância do respeito aos prazos. A FAPESP vem investindo há 6 décadas na ciência e na tecnologia do estado de São Paulo. A FAPESP faz isso aplicando 1% da receita tributária do estado de São Paulo, que é reservada para a FAPESP, em projetos de pesquisa de alto nível. Essa receita vem aumentando ao longo dos anos, atualmente está por volta de 1,4 bilhões de reais, que é um valor respeitável, mas não é suficiente para apoiar todos os projetos que a FAPESP recebe, né? O objetivo da FAPESP é investir esse dinheiro em pesquisa de alto nível, de forma que isso gere um impacto na ciência e na sociedade, gerando também mais atividade econômica, mais emprego e, portanto, mais arrecadação e mais recursos para a pesquisa, gerando um círculo virtuoso de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico para o estado de São Paulo. Mas como a gente precisa selecionar os projetos, porque não temos recursos para investir em todos os projetos, é importante ter um bom sistema de avaliação da qualidade, do mérito dos projetos, de forma que a FAPESP possa tomar decisões baseadas nos melhores padrões internacionais para a seleção dos melhores projetos. E, portanto, por isso que é importante esse mecanismo de avaliação de propostas. Como funciona isso na FAPESP? O proponente elabora uma proposta e submete à FAPESP. Daí a FAPESP verifica qual é a área de conhecimento daquele projeto e envia para a coordenação daquela área de conhecimento. Essa coordenação de área, que é formada por especialistas da área, escolhe pesquisadores que são especialistas no tópico específico do projeto que está sendo proposto e definem ele como assessores ad hoc. Dependendo do tipo do projeto, a FAPESP pode definir 1, 2, 3, até 5 assessores para um determinado projeto, dependendo da quantidade de recursos relacionado àquele projeto. Esses assessores têm tipicamente 4 semanas para escrever um parecer sobre o projeto. Esses pareceres voltam para a coordenação da área, que, baseado na proposta e em todos os pareceres recebidos, fazem uma recomendação de aprovação ou não do projeto e sobre o orçamento do projeto, se deve haver algum corte ou não. Essa recomendação é enviada para a coordenação adjunta, que novamente avalia todo o processo, tudo que foi submetido, todos os pareceres da assessoria, todo o parecer da coordenação diária para ver se não tem nenhuma incongruência, e daí sim faz a recomendação de aprovação ou não do projeto. A gerência da diretoria científica prepara um despacho que vai ser posteriormente enviado para o proponente, e isso é enviado para o diretor científico, que, baseado em toda a documentação apresentada a ele, toma a decisão de aprovação ou não do projeto. Essa decisão do diretor científico é encaminhada para ser referendada pelo Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Caso a recomendação seja de não aprovação do projeto, aí todo esse material, todos os pareceres em particular, são retornados para o proponente, que tem a possibilidade, então, de entender por que seu projeto foi denegado, e daí, eventualmente, ele pode tomar a decisão de melhorar a proposta baseado nas críticas e sugestões que foram apresentadas e entrar com pedido de reconsideração do projeto novamente. Caso a recomendação seja de aprovar o projeto, daí o processo é encaminhado para a diretoria administrativa, que emite o termo de outorga, e quando o pesquisador assina o termo de outorga, o projeto está pronto para começar a sua execução na data de início daquele projeto. Então, é assim que funciona o processo. Como que é feita a avaliação das propostas? A FAPESP adota a prática internacional de análise por pares. Então, um ou mais pesquisadores da área de conhecimento em questão do projeto, sem nenhum vínculo formal com a FAPESP, emitem pareceres de mérito como assessores ad hoc. É fundamental manter a confidencialidade de todas as informações da revisão e o parecer deve ser devolvido até a data limite, definida pela FAPESP. Caso o parecerista não possa devolver até a data de limite, ele deve declinar o convite o mais rápido possível.
tá? É importante a gente perceber que tem critérios de revisão diferentes para cada modalidade de fomento. Então, os critérios que você vai usar para uma bolsa de iniciação científica são bem diferentes dos critérios que você vai usar para uma bolsa de pós-doutorado, por exemplo. E a FAPESP tem páginas web com as normas de cada uma dessas linhas de fomento que definem quais são os critérios que devem ser utilizados. Se você receber um convite para emitir um parecer para a FAPESP, a primeira coisa que você tem que olhar antes de aceitar esse convite é ver se há algum tipo de conflito de interesse. Então, por exemplo, se você colaborou recentemente com os proponentes daquela proposta, se tem uma relação orientador-orientado, esse é o conflito mais forte que pode existir, né? Se há qualquer tipo de interesse comercial com aquela proposta, ou se você tem algum grau de parentesco ou de amizade próxima com alguém ali que tem um papel importante na equipe do projeto. De qualquer forma, se você se sente, de alguma forma, envolvido com os proponentes, de modo que a sua isenção está comprometida, daí você não deve emitir o parecer. Tá? A ideia é que os pareceres tenham essa isenção do assessor. Se você não tem nenhum conflito de interesse, daí você tem que ver se você tem competência naquele tema. Tá? Então, você não precisa ser um especialista naquele tópico super específico, mas você tem que entender da área em torno daquele projeto de forma a fazer uma boa avaliação das questões envolvidas na proposta. Tá? Em particular, se o projeto é multidisciplinar das áreas X e Y, e você tem um bom conhecimento da área X, mas não tem um bom conhecimento da área Y, então o que você pode fazer o seu parecer ali, como especialista da área X, e no campo de informações específicas para a FAPESP, você diz, eu sou um especialista da área X e o meu parecer aborda principalmente as questões importantes sobre a área X. Tem essa outra área Y, que eu fiz um parecer como alguém de fora da área, eu não sou um especialista dessa área Y. Então, deixa isso claro, tudo bem, você pode emitir o parecer. É fundamental aí você só aceitar se você realmente pode emitir o parecer no prazo que a FAPESP diz, tipicamente 4 semanas, às vezes um pouco menos do que isso. Tá? Se você não pode, é o fundamental que você responda o quanto antes, imediatamente, no máximo em 24 horas de receber o convite, você já responde falando, não vou conseguir emitir esse parecer, para não prejudicar o projeto, o processo de avaliação. Tá? Então, é isso, declinar o mais rápido possível caso você não aceite. Esperamos que você aceite. Na maioria dos casos, se a FAPESP convidou você, é porque você tem condições de emitir esse parecer e algumas semanas é mais do que suficiente o tempo para emitir um parecer. Então, em geral, as pessoas aceitam o parecer. Agora, como emitir um parecer útil, supondo que você aceitou, tá? É importante lembrar que um parecer tem 2 objetivos, tá? O primeiro objetivo é auxiliar a FAPESP na tomada de decisão sobre a aprovação ou não de uma proposta e o respectivo orçamento dessa proposta. Lembra que a FAPESP não tem recursos para aprovar tudo que ela recebe. Então, a primeira coisa é a gente separar os projetos que têm mérito e os projetos que têm deficiências que precisam ser sanadas. Tá? Esses projetos que têm mérito, às vezes, não tem recursos para aprovar todos os projetos com mérito e é importante fazer uma priorização dos melhores projetos e aí o parecer também vai ser fundamental para ajudar a fazer essa priorização. O segundo objetivo de um parecer é fornecer ao proponente uma avaliação externa do seu projeto, apontando pontos fortes, deficiências e oportunidades para melhoria. Isso é fundamental para o desenvolvimento da ciência, né? Ter essa opinião externa por pares. Então, ao escrever um bom parecer detalhado, criticando os pontos que precisam ser criticados, você está ajudando o pesquisador, tanto no caso que o projeto é aprovado, porque daí a execução do projeto vai ser feita de uma forma melhor, quanto no caso que o projeto é denegado, porque daí o pesquisador pode entender porque foi denegado, melhorar o seu projeto, eventualmente, numa outra oportunidade, ressubmeter aquele projeto ou um outro projeto, mas já levando em conta as críticas construtivas que foram feitas ao projeto. Tá? Como que deve ser a redação do parecer? É fundamental usar uma linguagem apropriada. O parecer deve ser circunstanciado, ou seja, não deve ter frases muito sucintas, sem explicar, né? Então, você não deve dizer a metodologia é ruim, você tem que explicar por que a metodologia é ruim, o que está faltando na metodologia, né?
Tem que ser objetivo, então lembra de que você está fazendo um parecer sobre aquele projeto. O parecer não é o lugar para você reclamar sobre o estado da ciência atual, sobre a falta de recursos no Brasil para a pesquisa, não é o lugar para isso, né? O parecer é o lugar para você avaliar aquele projeto que foi submetido, e nada mais. Evitar a numerologia e fazer um parecer contábil. Então, ficar, por exemplo, se você vai avaliar a produção científica de um determinado candidato, de um pesquisador, não ficar falando, ele publicou 17 papers num periódico com índice de impacto entre 2 e 3 e 23 papers no periódico com índice de impacto XY. Então, você até pode coletar essas informações para depois fazer o seu parecer qualitativo. Mas se fosse só para pegar números, a gente escreveria um algoritmo, implementaria e o computador faria isso automaticamente. Tá? Então, a gente convidou você porque você é um especialista daquela área e é capaz, então, de fazer um parecer sobre a qualidade da produção científica, sobre o impacto daquela produção científica e não só ficar contando numerinhos. Você pode até coletar esses números para ajudar você a fazer essa análise qualitativa, tá? Mas você vai precisar dar uma olhada no conteúdo da pesquisa que foi desenvolvida, no impacto daquela pesquisa, tá? Então, a gente não quer pareceres com só essa numerologia e sem uma avaliação da qualidade, que é o mais importante. E, finalmente, de forma alguma se identificar no parecer. Então, você nunca pode escrever uma frase, eu já fiz pesquisa nessa área e sei que é importante tal coisa. Não, você nunca... A palavra eu não pode aparecer no seu parecer de jeito nenhum, nem implicitamente, tá? Então, o parecer não é sobre você, o parecer é sobre a proposta que foi encaminhada. Sobre linguagem apropriada, é muito importante evitar termos agressivos que possam ofender. Tá? Então, você nunca diz algo do tipo, o aluno é fraco. Tá? Primeiro porque o aluno, ninguém é fraco, todo mundo tem uma série de aspectos ali, é bom em umas coisas e é pior em outras coisas. Então, você nunca deve criticar uma pessoa dessa forma. Você até poderia dizer que um histórico escolar é fraco, né? Mas até fraco não é uma boa palavra. Talvez você possa falar, o histórico escolar apresenta uma série de disciplinas com notas baixas. Aí é uma frase melhor que você pode colocar no seu parecer, né? Então, manter sempre uma linguagem respeitosa, mesmo quando você discorda do interessado ou precisa fazer alguma crítica. Tem formas elegantes e respeitosas de fazer críticas, tá? Então, você poderia escrever, por exemplo, a produção científica do interessado é ainda limitada, ou é aquém da esperada para o seu estágio na carreira. É muito melhor do que falar a produção científica do interessado é muito ruim. Tá? Então, não fale algo desse tipo. E use uma linguagem formal e elegante. Então, por exemplo, você poderia escrever, este projeto tem relevância, mas apresenta deficiências em sua fundamentação científica. Isso está ótimo. Não fale coisas do tipo, esse projeto é muito ruim, sem fundamento. Tá? Isso aí ofende as pessoas. Tente ser preciso nas colocações para evitar interpretações errôneas das suas palavras. Tomar cuidado para não entrar em contradição. O projeto tem várias deficiências apontadas ao longo deste parecer, mas recomendo sua aprovação pela FAPESP. Isso não faz sentido. Se tem várias deficiências, você não deveria estar recomendando. Tá? Então, às vezes, a gente vê um parecer com esse tipo de contradição. Tome cuidado para não fazer isso. E lembrar que o assessor não aprova uma proposta, ele dá elementos para que alguém tome essa decisão, tá? Então, evite expressões como eu aprovo esta proposta, ou a proposta precisa ser aprovada pela FAPESP. Não, isso não cabe a você dizer isso. Você pode dizer, eu recomendo a aprovação desta proposta. Isso você poderia dizer, tá? Confidencialidade é algo fundamental, tá? Então, os assessores ad hoc comprometem-se a manter o sigilo quanto ao conteúdo da proposta e de seus pareceres. Então, não comente com colegas as propostas em análise. Nunca fale para alguém que trabalha com você, estou avaliando um projeto ali nessa área aqui, que propõe isso aqui. Não, nunca comente sobre o projeto que você está avaliando com outras pessoas. Em particular, nunca informe os proponentes, nem 10 ou 20 anos depois. Então, você não pode falar, Joãozinho, lembra daquele seu projeto de 20 anos atrás, da sua bolsa X? Eu que fui o seu parecerista, estava muito bom. Não, você não pode falar isso de jeito nenhum, nunca, tá? Não quebre esse sigilo, é absolutamente fundamental isso, tá? Então, ao encaminhar uma solicitação à FAPESP, o solicitante declara que ele tem conhecimento da sistemática de avaliação por pares adotado pela análise
e, portanto, ele autoriza que a solicitação seja analisada segundo essa sistemática. Em particular, que seja submetido à análise de especialistas escolhidos pela FAPESP, cuja identidade serão mantidas em sigilo. Então, a sua identidade como assessor vai ser mantida em sigilo. Em contrapartida, a FAPESP se compromete a zelar pelo sigilo da assessoria e do conteúdo das propostas. Tá? Avaliação de uma solicitação de bolsa. Então, vamos supor que você recebe um pedido para escrever um parecer para uma bolsa de iniciação científica. Tem 3 coisas ali que você precisa avaliar. Tá? A primeira e mais importante de tudo, o que é mais importante para a FAPESP, é o projeto de pesquisa, a qualidade do projeto de pesquisa, da contribuição científica pretendida e da metodologia e da fundamentação daquele projeto de pesquisa. Isso é o mais importante. Depois, também é importante o histórico escolar e acadêmico do candidato, que vai receber a bolsa. A gente só quer dar bolsa para candidatos que sejam muito bons. E o histórico de pesquisa do orientador. A gente quer dar bolsa para orientadores que estão ativos ali em pesquisa. Tá? Quais que são os critérios para análise do projeto de pesquisa? Tá? É preciso olhar para a definição, para a relevância e originalidade dos objetivos científicos do projeto e a importância da contribuição pretendida. É preciso ter uma fundamentação científica bem delineada ali no projeto e a metodologia que é proposta tem que estar alinhada ao estado da arte daquela área e ser uma metodologia apropriada para atingir os objetivos. Você tem que olhar também para a adequação do projeto ao programa. Então, se é uma iniciação científica de 12 meses, o que pode ser feito é muito diferente de um pós-doc de 2 anos, né? Então, você tem que ver se o que está sendo proposto de ser feito ali está compatível com o programa para o qual está sendo submetido aquele projeto. Tá? E se é viável a execução dentro daquele prazo previsto do projeto, 1 ano, 2 anos. Tá? Caso se trate de um candidato que já tem iniciado a sua iniciação científica, você tem que avaliar, por exemplo, já fez 1 ano de iniciação científica e está pedindo um 2º ano. Você tem que avaliar o que foi feito, o relatório do 1º ano, se teve um bom andamento, um bom resultado, e o plano para o próximo período. Você vai avaliar essas 2 coisas. Tá? Sempre a sua análise tem que ser fundamentada e circunstanciada, evitando achismos. Tá? Então, eu falo, eu acho que esse projeto não vai dar em nada. Você não pode falar uma frase desse tipo. Você fala, acredito que o projeto não trará resultados apropriados porque explica. Porque a metodologia não é a mais adequada, não é a mais recente, explica por que você acredita naquilo com fundamentação baseada em dados da literatura, do que foi apresentado no projeto, tá? Evite achismo sem fundamentação. Depois a gente vai olhar para o histórico escolar acadêmico do candidato, né? Então, as bolsas FAPESP se destinam a apoiar estudantes com excelente desempenho acadêmico, avaliado principalmente pelo histórico escolar de graduação ou pós-graduação. E como é que a gente vai olhar para esse histórico? Então, a gente quer excelência escolar. Então, segundo o histórico escolar do candidato, a gente vai olhar lá. Qual a classificação desse candidato na turma de ingresso? Ele tem reprovações várias ali no histórico escolar dele, recentemente. Ele tem muitas notas próximas da mínima para aprovação. Tá? Então, por exemplo, algumas universidades, a nota mínima para aprovação é 6. Se ele tem um monte, 10, 15 notas ali entre 6 e 7, esse é um currículo mediano, tá? Ele não é um aluno de excelência que a FAPESP gostaria de dar uma bolsa. Mas a gente tem que olhar para a excelência acadêmica também, segundo a súmula curricular do candidato, que vai falar, esse candidato já participou em projetos de pesquisa, ele já teve bolsas anteriores de iniciação científica, de outras agências de fomento, ele tem essas bolsas anteriores resultaram em publicações e apresentações de trabalhos em congressos de iniciação científica, ele recebeu premiações em competições científicas. Tá? Então, tudo isso aí vai contar pontos. Às vezes, o candidato tem uma reprovação no histórico, mas é um candidato que já fez bolsas de C, publicou artigo, apresentou trabalhos em congresso, isso aí pode até compensar uma eventual reprovação, que foi um caso isolado ali, né? E tem outros itens da súmula curricular. Então, pode ser que o candidato fez um estágio no exterior, num laboratório de pesquisa muito bom, ou ele fez um intercâmbio com uma universidade da Europa, e lá ele teve contato com determinada área de pesquisa, tudo isso aí pode contar pontos a favor aí da avaliação do candidato, do potencial do candidato. A gente quer candidatos ali que sejam pessoas proativas, capazes de ter um futuro
uma carreira como pesquisador, seja na indústria ou na academia, né? Daí o histórico de pesquisa do orientador. A FAPESP busca qualidade, regularidade e uma importância na produção científica tecnológica, com destaque para a produção recente, últimos 3, 5 anos. Tá? Então, se foi um pesquisador que foi muito produtivo no passado, mas que faz 5 anos que praticamente não publica nada, talvez não é hora de lhe orientar um aluno, porque ele não está imerso agora em pesquisa. Né? Então, a gente vai olhar para a súmula do curricular dele para tentar avaliar isso. Ele tem que ter experiência e competência demonstrada na liderança de projetos de pesquisa com resultados competitivos internacionalmente, relacionados ao tema da proposta. Não precisa ser exatamente naquele tópico, mas naquela área, né? E a FAPESP busca pesquisa científica de alto nível competitiva internacionalmente. Ele tem que demonstrar experiência internacional em pesquisa após o doutoramento ou participação ativa com protagonismo em redes internacionais de colaboração em pesquisa. Para iniciação científica, para orientar a iniciação científica, isso é desejável, mas não é obrigatório. Tá? Agora, já para mestrado, doutorado direto e pós-doutorado, aí sim é obrigatório essa experiência internacional em pesquisa do orientador após o doutoramento. Tá? Ele tem que demonstrar também capacidade para formar pesquisadores com destaque para atividade recente de orientação de estudantes. Então, por exemplo, se ele é um pesquisador que já tem 10 anos que ele completou o doutorado, a gente espera que ele já tenha, nesses 10 anos, formado alguns mestres, alguns doutores e, eventualmente, até supervisionado alguns pós-doutorados. Então, a gente tem que olhar para isso e para os resultados que essas orientações geraram, né? Então, em particular, se ele orientou bolsas FAPESP no passado, qual foi o resultado obtido por essas bolsas? Ele publicou artigos ali com os alunos que foram orientados por ele, né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso. E, finalmente, olhar para a disponibilidade para orientação, considerando o regime de trabalho. Então, se ele é um professor em tempo parcial que dedica só 20 horas por semana à universidade e ele já tem 4 alunos orientados, talvez ele não tenha tempo para orientar um quinto. Né? Por outro lado, se ele é RDIDP, ele é dedicação exclusiva à docência e pesquisa, e ele tem 5 alunos, aí provavelmente sim, ele vai ter tempo de orientar um sexto. Né? Vamos dar uma olhada, então, qual é o formulário que vocês vão ter que preencher para avaliar um projeto. Atualmente, os projetos são submetidos pelo sistema SAGE online na FAPESP, e então a preenchimento vai ser também online no sistema SAGE. Mas a FAPESP tem aqui nesse endereço documentos editáveis com todos os campos, todos os formulários. Então, eu vou abrir aqui no meu computador o formulário, aqui, ó, para parecer inicial, de bolsa de iniciação científica no país. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, mas isso aqui é igual ao que nós já temos, tá? No sistema online. O primeiro campo é uma apreciação geral da proposta. Tá? Note que a FAPESP pede essa resumo geral da sua avaliação, mas a gente sugere que isso aqui seja preenchido por último, porque primeiro você vai analisar cada um daqueles 3 quesitos que a gente comentou. Tá? Então, primeiro você vai analisar o projeto de pesquisa. Então, analise a definição, pertinência e originalidade dos objetivos e a importância da contribuição. E lembre de ser um parecer circunstanciado. Então, você não deve escrever simplesmente o projeto é original e relevante, ponto. Não, isso não está bom. Aqui tem um exemplo do que estaria melhor. Então, por exemplo, a proposta de estudar os efeitos de quase periodicidade combinada à não reciprocidade para scheme modes, que permitam transferir pacotes de informação em banda larga em guias de onda, é bastante original e tem potencial para um bom impacto na área de metamateriais. Tá? Então, aqui você está explicando por que é original e relevante. Tá? Mesma coisa aqui, a fundamentação científica e a metodologia. Não diga só, o projeto está bem fundamentado, ponto. A metodologia é boa, ponto. Tá? Explique por quê. Tá? Então, aqui tem uma explicação. Tá? Analise a adequação do projeto à iniciação científica do candidato e à viabilidade. Não diga simplesmente o projeto é adequado, ponto. Você tem que explicar por que é adequado. Então, aqui, ó, o projeto é bastante ambicioso para um trabalho de C, mas o orientador tem competência demonstrada no tema por artigos recentes e saberá dosar os desafios de acordo com a capacidade do candidato, que é um bom aluno do último ano de engenharia e já vem pesquisando nessa área em ICs anteriores. Então, ele explicou muito bem, porque apesar de ser ambicioso, é um projeto que é viável. Né? E projetos ambiciosos são coisas boas, né? A gente quer coisas ambiciosas mesmo, desde que seja viável. Então, assim por diante. Daí você dá uma nota aqui para o projeto de pesquisa.
A nota vai desde excelente até com sérias deficiências. Evite ser bonzinho demais e dar excelente para tudo, tá? Porque daí isso depois dificulta a FAPESP na hora de fazer a priorização dos projetos. Se tudo é excelente, não ajudou em nada a gente priorizar o que é melhor. Então, se o projeto ele está bem fundamentado, tem uma metodologia ok ali, mas ele não representa um grande avanço, ou para um aluno de iniciação científica não vai ser uma grande formação para aquele aluno, então não é um projeto excelente. É um projeto bom, na melhor das hipóteses, muito bom, mas não é um projeto excelente. Tá? Então, use todas as notas aqui para nos ajudar nessa avaliação e na priorização. Daí você vai avaliar o histórico escolar e acadêmico do candidato. Tá? Então, não diga o histórico é muito bom, ou o histórico é fraco, ponto. Isso não ajuda muito. Explique por quê que é bom, explique por quê que é fraco. Tá? Então, por exemplo, para dizer que ele é bom, você pode dizer o aluno é o quarto colocado numa turma de 60 alunos, com nota muito boas nas disciplinas básicas para o projeto, dinâmica, vibrações e assim por diante. Tá? Aí você explicou por que ele é muito bom para ter essa bolsa. E não diga histórico é fraco, né? Você pode falar algo do tipo, além de uma reprovação, o histórico escolar apresenta 15 notas abaixo de 7, o que indica que o desempenho do aluno é apenas mediano, tá? Então, aqui você deixou bem claro e não fez nada que vá diretamente pela palavra que você usou ofender alguém, tá? Você falou fatos ali, que ajuda a FAPESP na escolha, tá? Histórico acadêmico do candidato. Então, você pode falar, o aluno fez um estágio de C que gerou um trabalho premiado num congresso de iniciação científica da sua universidade e um trabalho apresentado num congresso nacional da área. Tá? Então, você explicou por que ele é muito bom ali, em termos de histórico acadêmico. Tá? E assim por diante, daí, de novo, você vai dar uma nota para o candidato, que nesse caso eu considerei esse candidato muito bom. Tá? E daí, finalmente, você vai avaliar o histórico de pesquisa do orientador. Tá? De novo, não diga só o orientador tem um bom histórico de pesquisa e publica com regularidade. Explique um pouco melhor por quê. Lembra que você é o especialista da área e a gente pediu para você nos ajudar. Então, você pode detalhar um pouco melhor, por exemplo. Nos últimos 5 anos, ele tem conduzido pesquisas de excelente qualidade. Publicou 10 artigos em periódicos importantes da área, tais como, e daí lista alguns periódicos importantes, de relevantes que ele publicou, com protagonismo evidenciado, pois é o último autor ou o autor de correspondência em quase todos os artigos. Tá? Então, você está mostrando que ele não é aqueles artigos com 20 autores, ele é um nomezinho ali no meio. Ele tem protagonismo nesses artigos. Além disso, começou a publicar em periódicos de física aplicada, ele publica regularmente com seus orientandos de mestrado e doutorado. Seus artigos são bem citados, considerando a área de pesquisa, tem índice H17 no Publons e índice H25 no Google Scholar. Então, ele até usou aqui números indicativos, mas esses números estão ajudando a avaliação qualitativa, tá? Não é um parecer cheio de números ali, é um parecer que, nesse caso, usou pontualmente um ou outro número para evidenciar por que ele está fazendo essa avaliação qualitativa, tá? Também tem interação relevante com empresas, através de projetos que geraram publicações e patentes. 2 patentes depositadas recentemente, mas não licenciadas. Publicou um livro por uma editora internacional. É pesquisador principal de um projeto temático vigente na FAPESP. Então, se ele é pesquisador principal, a FAPESP já avaliou o currículo dele para classificá-lo como tal anteriormente. E tem uma boa inserção internacional, publicando regularmente com pesquisadores dos Estados Unidos e Europa com os quais colabora. Tá? Então, você explicou muito bem por que ele tem um ótimo histórico de pesquisa. Tá? E assim por diante aqui, sobre a formação de recursos humanos e a disponibilidade dele. Tá? E daí, nesse caso, eu considerei ele como excelente, mas está muito bem explicado ali por que ele é excelente. Tá? Se você encontrar alguma deficiência na proposta, depois, além de descrever a deficiência, assinale com um X aqui quais foram as deficiências, porque isso nos vai ajudar bastante. E também, se tiver outras deficiências, você explica aqui que outras deficiências você encontrou. Tá bom? Daí, caso exista alguma informação que você queira passar para a FAPESP, mas que você não, quer que não vá para o pesquisador, para o interessado, você escreve essas informações aqui. Tá? Em alguns casos raros, por exemplo, acontece um caso de má prática científica, coisas tipo plágio, assim, é bastante raro, mas às vezes acontece. Daí você vai reportar aqui, ou talvez tenha alguma outra coisa
que você queira falar. Se for uma frase com eu que você fala de você, se até aqui você pode falar essa frase com eu, não lá na parte de cima, tá? Porque é sua comunicação pessoal para a FAPESP. Tá, depois que você avaliou, então, esses 3 quesitos, aí você volta para essa avaliação geral da proposta, daí você vai fazer um resumo de 5 a 10 linhas sobre a sua avaliação geral e você vai dar aquela sua nota final para a proposta, de novo, lembrando de usar a gama de possíveis valores, não seja muito ou bonzinho demais ou malvado demais, porque isso não ajuda tanto ali a separar, priorizar as propostas, tá? Então, vamos voltar aqui para a minha apresentação. Para finalizar apenas, eu quero mostrar para vocês alguns links interessantes. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa relacionada à FAPESP, você pode mandar a dúvida para a FAPESP por meio do Converse com a FAPESP, que é esse endereço fapesp.br/converse. Né? Outro site muito útil é a Biblioteca Virtual da FAPESP, que tem todo o banco de dados de todos os projetos vigentes e históricos do passado da FAPESP. Então, você pode lá consultar, por exemplo, todos os projetos de um determinado pesquisador, ou todas as bolsas que aquele pesquisador já orientou no passado. Você pode entrar em cada projeto e ver o título, resumo, quem foram as pessoas envolvidas, se gerou alguma publicação que a Biblioteca Virtual, se você publica num periódico dizendo o número do processo, num periódico indexado, a Biblioteca Virtual automaticamente pega aquela publicação e lista ali associado ao projeto. Tá? E, finalmente, 2 sites importantes de divulgação científica da FAPESP, aqui, a agência FAPESP, e a revista Pesquisa FAPESP, que faz um bom trabalho de divulgação científica dos resultados dos projetos FAPESP. Tá? Então, muito obrigado pela atenção, espero que você nos ajude a escrever excelentes pareceres e, com isso, contribuir para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no estado de São Paulo. Abraço.